muito. dia. E daí você tem que ter esse olhar, não só para a criança, mas em torno. E pai, mãe, o cuidador, a babá, todo mundo faz parte. Todo mundo, né? Não tem como você olhar, eu pelo menos eu sinto isso, que não tem como olhar só a criança, só atender a criança. Não é só a criança, é todo... É complexo isso, né? Porque quando você começa a envolver, né? Eu atendo adultos, né? Alguns bebês, mas quando a gente vê que envolve não só o seu paciente, né? Que tá ali contigo, mas envolve todo um contexto familiar, etc., tem outras dificuldades que a gente, como fisioterapeuta, tem que aprender a lidar, né? Tem. Né? Não só por tratar criança, né? Falando de uma forma geral, às vezes o idoso também, e outras áreas assim. E a gente vê que a gente precisa ter um papel não só de cuidar daquilo que a gente foi, né, que foi proposto em terapia, mas cuidar também daquele ambiente para que ele possa desenvolver, né? Você já me contou várias histórias que eu achei muito interessante e de ver como é que é o desfecho muitas vezes, depois de 1 ou 2 semanas, você fala, caramba, né? A Leide teve a sensibilidade de perceber isso e encaixar de forma até indireta, né? Durante uma sessão para poder ajudar a criança. Então isso eu acho fantástico de ver. E às vezes acontece da gente esperar, ter que esperar o tempo de amadurecimento da família, o tempo de espera mesmo, né? E esse tempo de espera, às vezes, para o físio é muito difícil, porque eu tô vendo que o meu paciente precisa, vamos entrar aí num exemplo, né? Eu sei o quanto vai trazer benefícios para ele uma cadeira de rodas, embora ele seja um bebê. E daí você tem todo um contexto da cadeira de rodas por trás disso. E eu preciso levar isso em consideração. Eu não posso simplesmente impor. Eu preciso colocar o quanto de benefício isso vai trazer, né? Você tem que pesar isso na balança, é difícil, né? É difícil, não é fácil, porque eu preciso entender o contexto dessa família, eu preciso sentir o que eles estão sentindo, não sentir no sentido, né? Mas eu preciso entender o que eles estão sentindo diante dessa cadeira, diante desse equipamento que às vezes eu estou pedindo que eles utilizem. Será que tem aceitação? Será que tem, né? Entre aceitação e rejeição tem um espaço bem grande. É muito sério, assim. Então, por isso que a gente fala, não dá só para eu ver o físico, não dá para eu ver só o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento é uma parte de um contexto de uma família. Então, hoje você trabalhar dentro da neuropediatria, eu não consigo ver como exercícios, eu não consigo ver somente como desenvolvimento da criança. Eu tenho uma abordagem dessa forma, né? De olhar um contexto, né? Tudo. E muitas vezes isso me custa. Me custa tempo, me custa pensamento, me custa terapias, né? me custa parar, raciocinar o que eu posso fazer de diferente para que essa família entenda isso que eu estou dizendo. Porque a minha comunicação não está chegando da forma como eu preciso que chegue. Então, qual o caminho eu vou seguir? Eu já fui por aqui, não deu certo. Então, eu vou por aqui, não deu certo. Vai por aqui, não dá certo. Vai por aqui, vai. Dá um jeito. Dá um jeito chegar nessa comunicação. Quanto tempo isso vai demorar, vai depender de cada família. Exato, porque existe a questão da aceitabilidade das coisas, né? Eu fico imaginando na neuropediatria, apesar eu atendo a parte respiratória, mas as crianças vêm e vão muito rápido para mim, não ficam ali, né? Porque você ensina as coisas e pronto, a família faz a maior parte, quase todo, né, o cuidado. A parte respiratória você faz algumas pontuações, só quando tem alguma exacerbação, porque a família é plenamente capaz de fazer todo o resto, que na verdade é o objetivo, que é diferente da neuro, né? E eu fico imaginando ali na neuro que você tem que atingir alguma coisa, mas que a família também espera, não é só o que você espera, né? Deve ser uma dualidade isso, porque você sabe onde a criança pode ir, você tá vendo coisas que ela pode desenvolver, mas talvez a família não, ou a família tenha medo, ou não aceita. É um universo de perguntas, né, na neuropediatria, porque é um ser em desenvolvimento com uma família que está se desenvolvendo junto com aquela criança, né? E às vezes está entendendo o que está acontecendo, tá? A gente pega bebês, né? Bebês. Eu comecei a atender um bebê recentemente, tem 2 meses. 2 meses. 2 meses, assim, né? E o diagnóstico descobriu
depois que o bebê nasceu. Então pensa, a gente que é mãe 1 mês, eu tava me organizando com o Lucas, né? E daí, o 2º mês, eu preciso ir para terapias, diversas terapias, eu preciso entender qual o estímulo que eu tenho que dar no meu filho, eu preciso entender que é um universo diferente daquilo que eu estava imaginando. Então, tudo isso tem que levar em conta, não tem como não levar em conta. Então, é diferente nesse sentido, porém também é muito gratificante quando você olha, né? Eu falei, estava conversando com algumas mães essa semana, eu falei, nós atingimos um objetivo aqui na clínica que vocês não estão entendendo, minha alegria. É demais, assim, maravilhoso isso. Quando a gente teve o primeiro paciente na clínica, lá na clínica antiga ainda, que comprou uma cadeira de rodas, foi, assim, muito difícil pra gente fazer com que essa família levasse a cadeira na terapia. Por quê? Porque desce no colo. Isso é praxe. Eu só vou fazer uma sessão, eu desço no colo, levo pra sessão, volto pro carro, tá tudo bem, não preciso trazer. É um trabalhão, eu concordo. Você tem que colocar a cadeira no carro, você tem que tirar do carro, você coloca a criança na cadeira, depois você coloca essa cadeira de novo no carro, daí você tira em casa. Quantas vezes eu não faço essa transferência, né? Sim. São muitas. Muitas vezes. E daí, a gente começou um trabalho de formiguinha, lá atrás, né? Lá atrás. Que é para que os pacientes viessem em suas cadeiras. Por quê? Porque a gente sempre comenta que a cadeira é a extensão do corpo do paciente. É onde ele vai aprender a se locomover por ele próprio ao longo do tempo, né? Sim, e mesmo aqueles que não conseguem a locomoção sozinhos, né? Alguma coisa ele vai mexer ali, né? É muito diferente. O que eu percebo mais, sabe, Ju, é assim, como eu me sinto, né? Eu não me sinto mais um bebezinho. Eu me sinto um rapaz, uma mocinha, porque eu estou sentada sozinha, não tem ninguém me segurando no colo, eu posso olhar tudo ao redor porque eu estou estabilizada, então eu tenho melhor postura, eu tenho melhor alinhamento, melhor controle, eu estou olhando para tudo e para todos, e as pessoas chegam em mim. Traz a ideia da individualidade, né? Acho que isso também ajuda no auto-reconhecimento deles, né? Também, e daí são N, né? Eu poderia listar um monte de coisas assim. E daí foi isso. Hoje, a última cadeira, né, que chegou na clínica de um paciente, na próxima sessão eu falei, poxa, eu não falei pro pai que precisava trazer a cadeira na terapia. Será que ele vai trazer? Esperei. A hora que ele chegou, que ele desceu a cadeira do carro, pensa na festa que eu fiz, né? Eu fiz um auê, claro. Ai, que coisa linda, que maravilhoso. Nossa, que coisa. Eu nem falo nada. Você tá de parabéns, você trouxe a cadeira. Que não sei o que. Ele falou, mas era pra trazer. Eu falei, era pra trazer, sim. Ele, não, mas eu não pensei em não trazer. Olha só que legal. Que bom. E daí ele já devia enxergar isso na sua rotina lá. Exatamente. Né? Simplesmente pelo fato dele ver nas outras pessoas fazendo isso, para ele se tornou natural. Porque ele vê um descendo, o outro descendo, quem precisa da cadeira, sabe? Então, esse movimento hoje é natural dentro do Move Mais. Mas foi algo que foi construído. E para chegar nisso... Eu lembro você falar muito dessa questão, porque, na verdade, é a integração dele com o meio, né? A integração também. É um dos pontos, né, de integração. Né? E você vai ver que a criança, ela né, vai ter independência, né? Igual você falou, vai interagir com tudo que está à volta dela por conta dela, muitas vezes. É um sinal, igual você falou, é um adolescente, às vezes, fala assim, eu tenho a capacidade de me locomover, chegar onde eu quero. Autonomia de olhar aqui, de estar... Sim. Né, não, eu poderia... Eu até gravei um áudio, aquele áudio que a gente fez. Não saiu ainda. Mas eu sei, justamente disso, trazendo as experiências positivas, sabe? Por quê? E depois que a gente teve essa convivência ali na clínica, eu notei muitas coisas que os pais falavam, que os cuidadores falavam, coisas assim, práticas do dia a dia, sabe? E daí eu fui pensando, eu falei, gente, olha o tanto que é liberdade.
E quanto que a nossa sociedade precisa mudar esse olhar. Eu acho que é muito disso. É a mudança do olhar diante de uma sociedade mesmo. Então, trabalhar com neuropediatria não é só a criança. Infelizmente ou felizmente, não sei, é olhar um todo, uma amplitude muito grande, é uma mudança de olhar, eu digo, né, olhar realmente assim de uma sociedade, de olhar para a criança, para a pessoa com deficiência, não só para a criança. Integrar isso de verdade, com naturalidade. Exato. Não precisa forçar a barra para integração, né? Fica mais natural. Exatamente. Eu acho que é interessante isso que você tá falando, tô aqui imaginando a cena lá na entrada da sua clínica. Todos os pais descendo com as cadeiras, e aquele pai que não tinha cadeira, devia estar louco de vontade de chegar dele para ele fazer a mesma coisa. Então você, não é verdade? Ele já devia estar ansioso para poder trazer, foi natural, né? Você criou um ambiente natural. Agora levar isso para fora dali, né? Eu acho que esse é o desafio. Fora. Mas se os pais aceitam com mais naturalidade ali, para eles irem levando isso para fora, acho que facilita também, né? Se a gente consegue pôr isso na terapia, vai ficando mais fácil de você organizar, né? A cabeça, de entender que faz parte do corpo da criança, a extensão, né? A continuidade. É a mesma coisa quando eu lembro a primeira vez que uma mãe chegou contando assim, falou, nossa, eu tava no Boticário e tava com a criança no colo, e uma pessoa chegou e perguntou, o que ela tem? Assim, na lata. Daí eu parei o que eu tava fazendo, eu olhei pra ele e falei, olha, se ela te perguntou assim, na lata, é porque ela tinha alguém na família. Ela falou, sim, Leide, não terminei. Peraí, deixa eu terminar. Eu tava fazendo exercício, eu parei e falei, peraí, deixa eu te falar. Se ela te perguntou, é porque ela tinha alguém. Daí ela falou assim, e eu acho muito, muito isso. A gente só vai diminuir o preconceito a partir do momento que todos tiverem a vivência. Não a vivência de eu ter na minha casa, mas de eu entender que aquela criança que utiliza uma cadeira de rodas, um andador, vai se tornar natural, né? Vai se tornar comum. Isso já não vai ser mais um olhar de, nossa, olha aquela criança ali, né?